Individualismo radical no existencialismo, desafiando convenções sociais e navegando pela autonomia filosófica. Parte 1. No vasto território da filosofia existencialista, destaca-se uma temática provocativa que incita debates intensos: o individualismo radical. Filósofos renomados, como Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche e Albert Camus, protagonizaram esse diálogo filosófico que coloca ênfase na individualidade e na autonomia no centro do palco, desafiando as relações sociais tradicionais e a noção de comunidade. Jean-Paul Sartre, uma das figuras proeminentes do existencialismo, defendeu a ideia de que a existência precede a essência. Sua obra seminal, O Ser e a Nada, explora a liberdade radical do ser humano. Sartre proclama que somos condenados a ser livres, enfatizando a responsabilidade total pelas escolhas individuais. Nesse contexto, o foco na autonomia é inegável, desafiando as estruturas sociais que muitas vezes moldam as identidades. Friedrich Nietzsche, embora não seja estritamente um existencialista, influenciou profundamente essa corrente de pensamento. Seu conceito de o além do bem e do mal propõe a transvaloração dos valores existentes. Para Nietzsche, a moralidade convencional é muitas vezes uma manifestação da vontade de poder de certos grupos sociais. Ao enfatizar a criação consciente de valores individuais, Nietzsche lança um desafio direto às normas sociais tradicionais. Albert Camus, conhecido por sua exploração do absurdo na existência, também contribui para o debate sobre o individualismo radical. Em obras como O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, Camus destaca a busca individual por significado em um universo aparentemente indiferente. O protagonista Meursault, ao rejeitar as normas sociais convencionais, personifica o individualismo em sua forma mais radical. A controvérsia emerge quando os críticos questionam se essa ênfase na individualidade pode conduzir ao isolamento e à alienação. A recusa em aceitar valores e identidades pré-determinados pode ser interpretada como uma negação das relações sociais tradicionais, alimentando o temor de que o individualismo radical possa resultar em uma sociedade fragmentada e atomizada. No entanto, os defensores do individualismo radical argumentam que a busca pela autonomia não implica necessariamente a rejeição das relações sociais. Em vez disso, propõem que a verdadeira individualidade só pode ser alcançada em um contexto de liberdade total, onde os indivíduos têm a capacidade de escolher suas conexões e relacionamentos de maneira autêntica. A abordagem prática dessas ideias se reflete nas obras e nas vidas dos filósofos existencialistas. O existencialismo não é apenas uma teoria abstrata, mas uma filosofia que convida os indivíduos a viverem de acordo com suas próprias escolhas, desafiando as expectativas sociais pré-estabelecidas. A jornada em direção ao individualismo radical não é um ato de rebelião cega, mas sim um chamado à autenticidade na busca pelo significado pessoal. Em última análise, a controvérsia em torno do individualismo radical no existencialismo destaca os desafios inerentes a uma filosofia que coloca a autonomia individual no centro. Enquanto alguns veem a busca pela individualidade como uma ameaça à coesão social, outros interpretam como uma jornada corajosa em direção à verdadeira liberdade. A reflexão sobre essa dicotomia ressoa como um convite para repensar as relações sociais, a identidade pessoal e a natureza da liberdade em um mundo que busca equilibrar o individual e o coletivo. Parte 2. Na trajetória do existencialismo, o individualismo radical emerge como um tema central, desafiando concepções tradicionais de comunidade e relações sociais. Filósofos notáveis, como Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche e Simone de Beauvoir, contribuíram para essa narrativa, promovendo uma visão enfática da autonomia individual. Jean-Paul Sartre,
com sua filosofia existencialista, destaca a liberdade radical como fundamento da existência. Em obras como O Ser e a Nada, ele argumenta que somos condenados a ser livres, enfatizando que cada escolha individual molda nossa própria essência. Sartre desafia a noção de uma essência pré-determinada, defendendo a ideia de que somos livres para criar nossos valores e significados. Friedrich Nietzsche, embora não estritamente um existencialista, influenciou profundamente o pensamento individualista. Seu conceito de o além do bem e do mal sugere uma transvaloração dos valores estabelecidos pela sociedade. Nietzsche incentiva a busca individual por um conjunto de valores autênticos, muitas vezes em contraposição aos sistemas morais tradicionais. Simone de Beauvoir, uma voz significativa no existencialismo, contribui com uma perspectiva feminista que se entrelaça com o individualismo. Em O Segundo Sexo, ela explora a condição da mulher na sociedade, destacando a importância da autonomia feminina. Beauvoir argumenta que as mulheres devem buscar sua própria identidade e liberdade, desafiando papéis sociais pré-determinados. A controvérsia em torno do individualismo radical surge quando essa ênfase na autonomia é interpretada como uma negação das relações sociais tradicionais. Críticos argumentam que o foco excessivo no eu pode levar ao isolamento e à alienação, minando os fundamentos da comunidade e do convívio social. A ideia de que o inferno são os outros, expressa por Sartre, é muitas vezes interpretada como uma visão negativa das interações sociais. No entanto, os existencialistas não propõem o isolamento completo. Eles destacam a importância da autenticidade nas relações interpessoais. Para Sartre, a liberdade individual coexiste com a responsabilidade pelos outros, enquanto Beauvoir enfatiza a interdependência e a necessidade de transcender as limitações impostas pela sociedade na busca pela liberdade. O individualismo radical no existencialismo não é uma negação absoluta da comunidade, mas sim um convite à reflexão profunda sobre a natureza das relações humanas. Os existencialistas desafiam a adesão à crítica a papéis sociais pré-determinados, incentivando uma abordagem mais consciente e autêntica nas interações com os outros. Portanto, enquanto a controvérsia persiste, a ênfase no individualismo radical no existencialismo representa uma chamada para a reflexão sobre o equilíbrio necessário entre a autonomia individual e a interdependência social. O desafio está em abraçar a singularidade do eu sem perder de vista a importância das conexões humanas, criando um espaço filosófico para uma convivência autêntica e significativa. Conclusão. Ao concluir esta reflexão sobre o individualismo radical no existencialismo, torna-se claro que essa abordagem filosófica desafia as concepções tradicionais de comunidade, destacando a importância da autonomia individual. Os filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche e Simone de Beauvoir, contribuíram significativamente para a compreensão desse paradigma, promovendo uma visão do eu como agente livre na criação de significado. A ênfase na liberdade radical, como proposta por Sartre, levanta questões fundamentais sobre a natureza da responsabilidade individual e sua relação com os outros. Embora Sartre tenha expressado a famosa frase "o inferno são os outros", sua filosofia também reconhece a interdependência humana. A liberdade individual, para Sartre, coexiste com a responsabilidade pelos outros, ilustrando um equilíbrio complexo entre o eu e a comunidade. Friedrich Nietzsche, ao propor a transvaloração dos valores, instiga os indivíduos a questionarem e reavaliarem as normas sociais estabelecidas. Sua abordagem desafia a conformidade cega, incentivando a busca individual por um conjunto de valores autênticos. No entanto, Nietzsche não advoga o isolamento total, ao contrário,
ele ressalta a importância da criação de novos valores em diálogo com a sociedade. Simone de Beauvoir, ao trazer uma perspectiva feminista para o existencialismo, destaca a necessidade de autonomia e liberdade para as mulheres. A interdependência é um tema recorrente em suas obras, apontando para uma visão de relações humanas que transcende as limitações impostas pela sociedade. Beauvoir defende a importância de se transcender os papéis sociais tradicionais na busca pela liberdade autêntica. A controvérsia em torno do individualismo radical surge da interpretação de que essa ênfase no eu pode levar ao isolamento e à alienação. No entanto, os existencialistas não propõem uma negação completa das relações sociais, ao contrário, eles desafiam a superficialidade das interações tradicionais, buscando uma autenticidade mais profunda nas relações humanas. A conclusão, portanto, sugere que o individualismo radical no existencialismo não é um convite ao isolamento, mas uma chamada para a reflexão crítica sobre as relações humanas. A autonomia individual não exclui a interdependência social, mas destaca a importância de relacionamentos baseados na autenticidade e na liberdade compartilhada. O desafio está em equilibrar a singularidade do eu com a necessidade fundamental de conexões significativas, criando assim uma base para uma convivência verdadeiramente enriquecedora e autêntica. A riqueza do pensamento existencialista reside precisamente nesse convite constante para explorar as complexidades da existência humana e repensar as relações sociais à luz da liberdade e responsabilidade individuais. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!